Nesse vídeo eu vou explicar como cadastrar e gerenciar os leilões e os lotes no sistema. Aqui na área administrativa, logo na tela inicial, você tem que ir na lateral todos os leilões que já foram cadastrados e tem também um botão chamado cadastrar novo leilão. Então basta clicar nele para abrir a tela de cadastro. Algumas informações são obrigatórias, como o título, a data e o horário de encerramento, mas a maioria das informações são opcionais. Status. Por padrão, o novo leilão é cadastrado com status de aberto e também com a opção de visível no site. Mas você pode alterá-lo. Você pode marcar, por exemplo, o estado de loteamento e pode desmarcar a opção visível. Isso enquanto você ainda está cadastrando o leilão e não cadastrou todos os lotes ainda. Porque se você desmarcar a opção visível, ele não vai aparecer no site quando você ainda está cadastrando. Ou se você marcar a opção com status de em loteamento, ele vai aparecer a chamada no site, mas as pessoas não conseguirão visualizar e dar lança nos lotes. Essa opção aqui, tipo de habilitação, isso eu vou explicar melhor no vídeo que eu falar sobre cadastro e habilitação de usuários. Por enquanto pode deixar marcada a opção padrão. Edital e regras do leilão. Esse edital você vai fazer um arquivo com todas as regras sobre aquele leilão e vai subir com ele por aqui. Vai escolher no seu computador no formato PDF e vai subir com ele por aqui. O arquivo que você subir por aqui, ele vai ficar disponível aqui no site, na página do leilão, quando a pessoa clicar em regras do leilão. Vai abrir o arquivo aqui dentro. Imagem do leilão. Essa imagem é essa aqui, que aparece na chamada do leilão. Você vai subir com ela por aqui. Você vai escolher uma das imagens que já tem cadastrado no sistema, ou se ainda não tiver, você vai escolher ela aqui no seu computador e subir com ela. Pode ser uma foto do principal produto do leilão, um carro, um imóvel, por exemplo, ou pode ser a logomarca do comitente, ou pode ser a sua própria logomarca. Fica a seu critério. Então, depois que você preencheu as informações, você clica em salvar e cadastrou o leilão. Depois de cadastrado, ele vai aparecer aqui na lateral também, em leilões cadastrados. Então depois basta você clicar no leilão que você tiver cadastrado para abrir a tela de edição dele. Vai abrir a tela de edição do leilão aqui do lado. Aqui no cabeçalho da tela de edição você tem os dados básicos do leilão, que são aqueles mesmos dados que você preencheu lá na tela de cadastro do leilão. Então você pode alterar qualquer informação aqui nesse cabeçalho da tela de alteração. Só você alterar e depois, inclusive posso subir de novo, posso substituir a imagem ou substituir o edital se quiser, tudo por aqui. E no final basta vir aqui no final do cabeçalho e clicar em salvar dados básicos do leilão. Mas nessa tela de edição temos só mais um campo que não tinha na tela de cadastro do leilão, que é esse aqui, chamado reprogramar o horário de encerramento dos lotes, sim ou não. Essa opção você deve marcar, você deve usar no final de tudo. Depois que você já tiver cadastrado todos os lotes e o leilão estiver no ponto, você deve voltar aqui no cabeçalho, nessa tela de alteração do leilão, e marcar essa opção de reprogramar o horário dos lotes, definir o intervalo entre um lote e outro e clicar em salvar dados básicos do leilão no final. Então, com essa opção aqui, o sistema irá reprogramar automaticamente o horário de encerramento de todos os lotes que tiver cadastrado para aquele leilão, baseado no intervalo que você escolheu aqui e baseado também no horário de encerramento do leilão.
Por exemplo, esse leilão que está marcado para encerrar no dia 7, às 10 horas. Então ele vai programar o primeiro lote para encerrar às 10 horas, o segundo lote para encerrar às 30 segundos depois, o terceiro lote 60 segundos depois e assim por diante. Nessa mesma tela de alteração do leilão é onde você vai também conseguir cadastrar todos os lotes e fotos do leilão. Cadastrar ou editar, que fica logo abaixo do cabeçalho, que é a tela do lote. Aqui você vai conseguir cadastrar e editar todos os lotes. Aqui também na lateral da tela do lote, você vai ter todos os lotes que tiver cadastrado para aquele leilão. E vai ter também um botão chamado cadastrar novo lote. Por padrão, a tela de cadastrar novo lote já vem aberta. Eu vou tentar inserir aqui cliquei em cadastrar novo lote. Vou tentar inserir um lote 1. Digitei número 1, cliquei em avançar. Ele não deixou cadastrar. Por quê? Porque já tem um lote 1 cadastrado nesse leilão. Então, ele não deixa cadastrar dois lotes com o mesmo número. Até o lote 12 já tem. Então, se eu colocar lote 13 e clicar em avançar, ele vai deixar cadastrar. Aí sim, abriu a tela de cadastro do lote com todas as informações necessárias. Não há necessidade de explicar todas as informações para o vídeo não ficar muito longo. Vou explicar só algumas principais. Lance inicial e lance e valor de avaliação. É importante entender a diferença entre um e outro. Lance inicial é um valor mínimo que ele vai aceitar naquele lote para iniciar. E o valor de avaliação é o valor mínimo que você quer vender. Não necessariamente os dois valores são iguais. Às vezes pode ser. Mas você pode, por exemplo, colocar o lance inicial com valor mais baixo para poder atrair, para deixar o leilão mais atraente, atrair mais compradores, e o valor mínimo com valor maior. E o valor de avaliação com um valor maior. Mas se o valor máximo que receber não ficar abaixo do valor de avaliação, ele vai ficar como condicional. Vou mostrar a tela de leilão aqui como exemplo. Essa é a tela do leilão lá no site, tela do auditório virtual, do pregão online. Esse lote aqui, lote 1, por exemplo, o substatus dele está como valor mínimo atingido. Significa que o maior lance que ele recebeu está igual ou acima do valor de avaliação que eu coloquei lá no sistema. Já esse lote 2, ele já recebeu lance, mas ele está com substatus de não atingir o valor mínimo. Significa que o maior lance que recebeu no site ainda é inferior ao valor de avaliação que eu coloquei lá no sistema. Já esse lote 3, ele está sem licitantes. Significa que não recebeu nenhum lance ainda. Ao chegar ao final do leilão, se o valor máximo, se o lance máximo que ele tiver recebido ficar abaixo do valor de avaliação que você tiver definido aqui, esse lote vai ficar com status, aparecer com status de condicional. Significa que ele não está vendido. Você ainda vai perguntar para o dono daquele bem se ele aceita vender por aquele lance máximo que ele recebeu. Isso se chama condicional. Tem outro campo, tem outra opção também chamada forçar condicional. Outra situação em que o lote também pode aparecer como condicional no final, mesmo que ele tenha recebido um lance maior que o valor de avaliação. Que é esse caso aqui, se você marcar a opção de forçar condicional. Se você marcar no final do leilão, o lote vai aparecer como condicional, mesmo que eu tiver recebido um lance maior que seu valor de avaliação. Isso é usado muito raramente em situações muito especiais. Por exemplo, leilões judiciais, por exemplo. Quando é leilão judicial, o leiloeiro costuma marcar essa opção de forçar condicional, porque ao final do leilão o juiz ainda vai homologar a venda ou não. Ou seja, pode ser que a pessoa que tenha dado um lance maior não consiga ficar com o bem, caso o juiz não homologue. Então
Em algumas situações muito especiais, o leiloeiro pode marcar para forçar condicional. Tem outro. Essas opções aqui no final também são importantíssimas de serem explicadas. Você pode marcar a opção de ficar disponível para venda direta e marcar um valor de venda direta. Por exemplo, vou marcar ficar disponível para venda direta o valor de R$1.000. Isso aqui é o seguinte: se ao final do leilão, depois que tiver zerado o cronômetro aqui, tiver encerrado aquele lote, o valor máximo que recebeu estiver abaixo do valor de avaliação que você tiver colocado aqui, e você tiver marcado a opção de venda, de ficar disponível para venda direta, aquele lote irá entrar automaticamente em venda direta. Ele vai ficar com status de, ele vai ficar lá no site com status de disponível para venda direta. E quando ficar com esse status, a primeira pessoa que der um lance naquele lote, no valor que você tiver definido aqui, é o vencedor, e o lote encerra. Então, quando ele entra em venda direta, é como se fosse um leilão de um lance só. O primeiro que deu o lance é o vencedor e o lote fica encerrado. Você pode marcar também a opção de ficar aberto para propostas. A diferença é a seguinte, que venda direta é como se fosse um leilão. É um leilão normal, ele vai receber lance pelo site, mas com um valor único. Já a opção aberta para proposta, não. Aberta para proposta, a pessoa vai enviar um e-mail com uma proposta dele. Você vai analisar que pode aceitar a proposta ou não. Status do lote. É importante explicar esse status também, porque às vezes, em algumas situações, você pode, por exemplo, colocar para que o lote comece já com status de venda direta. É importante entender essa diferença. Esse lote aqui, por exemplo, você marcou para ele começar com o status em aberto e ficar disponível para venda direta no final, ou seja, ele só vai entrar em venda direta no final, depois que tiver encerrado. Aí ele muda automaticamente o estado de aberto para venda direta. Mas se você quiser já começar o lote desde o início já em venda direta, é só você marcar aqui status venda direta. Aí ele já vai começar com esse status. Horário de encerramento. Esse horário você pode preencher manualmente se quiser, mas esse horário é o mesmo horário que esse horário que esses cronômetros do lote, de todos os lotes, estão levando em consideração. Então, por aqui você pode mudar esse horário. O horário que tiver marcado de encerramento, o cronômetro vai pegar aqui. Mas, como eu já expliquei, na tela de alteração do leilão, não é considerável você mudar isso manualmente, porque lá na tela de alteração do leilão tem uma opção chamada reprogramar automaticamente o horário de encerramento de todos os lotes do leilão. Então não há necessidade de você ficar marcando manualmente um por um. Pode deixar esse campo aqui com qualquer valor. Depois que tiver cadastrado e alterado todos os lotes, você vai lá na tela de alteração do leilão e marca para reprogramar automaticamente o horário de encerramento de todos os lotes. Essa opção que chama de destaque na home, você deve marcar essa opção se quiser que esse lote apareça em destaque aqui na tela inicial do site, que são esses lotes aqui. Os lotes mais especiais, que você considera mais atraentes, você pode marcar para aparecer aqui na tela inicial. Então, depois de preencher todas as informações, só clicar em salvar, aí o lote vai ser salvo. Depois, se você quiser alterar o lote, depois de você cadastrar o lote, ele vai aparecer aqui também nessa tela de lotes cadastrados. Para você alterar depois, basta você clicar no lote, aqui na lateral, e vai aparecer a tela de edição dele aqui. Essa tela de edição, a parte superior dele, são as informações gerais do lote, são as mesmas informações que você cadastrou lá no início. Então, se você quiser mudar qualquer daquelas informações que você cadastrou no início, basta você vir aqui na edição do lote e alterar aqui e clicar em salvar informações gerais do lote.
Mas nessa tela de edição, você também tem mais duas opções que não tinha na tela do cadastro, que são essas aqui, de cadastrar fotos e arquivos daquele lote. É tudo muito simples, está muito intuitivo. Se você quiser subir com fotos novas, basta você clicar aqui, escolher arquivo, escolher a foto do seu computador. Pode escolher até mais de uma foto ao mesmo tempo. Clique em salvar, clique em enviar. Depois que você enviou, elas vão aparecer aqui, as miniaturas. E vai aparecer no site também. Abaixo você tem arquivos anexos do lote, a mesma coisa. Se você quiser subir com anexo, com arquivo, basta você procurar no seu computador e subir com ele, clicar em enviar. E os que você tiver já subido irão aparecer aqui. Esses arquivos anexos são os que aparecem aqui. Lá no site, quando você clica na tela de informações do lote, tem todas as informações do lote, todas as fotos inclusive. E aqui tem uma opção chamada anexos, anexo para a pessoa poder baixar. Então os arquivos que você tiver publicado nessa tela aqui, nessa tela de edição do lote, no anexo, vai ficar disponível aqui. Pode ser, por exemplo, algum documento do lote, por exemplo, um imóvel, documento do carro. Qualquer arquivo que você achar relevante para a pessoa que estiver interessada em ver antes de dar o lance, você pode subir por ali. Então, aqui, nessa tela do lote, além de normalmente você cadastra os lotes manualmente, igual eu expliquei aqui, eu edito manualmente. Mas você pode também importar os lotes do Excel. Caso você tenha muitos lotes já no panel do Excel e queira importá-los, basta clicar nessa opção. Não vou explicar detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas na própria tela de importação vem explicando todos os detalhes, como tem que estar o arquivo, como tem que estar as colunas, etc. Aqui voltando na tela do leilão, aqui na lateral, abaixo do menu cadastrar novo leilão, tem uma opção interessante também chamada copiar leilão de outro ou clonar. Isso é muito importante para o caso de você quiser fazer um novo leilão exatamente igual aquele que você já fez, pelo menos reaproveitar a maioria dos lotes sem ter que cadastrar um por um de novo. Então você dá o nome do novo leilão, leilão de teste de clone, coloca uma nova data, novo horário, que você escolhe qual leilão você quer copiar. E aqui você marca quais as opções que você quer copiar. Você pode copiar todos os lotes, você pode copiar somente os lotes que não recebeu lance, ou somente os lotes que ficou com lance máximo abaixo da avaliação, ou pode escolher apenas determinados lotes. No caso eu vou escolher, por exemplo, eu vou querer só o lote 1 e o lote 2 daquele leilão. Marquei, cliquei em clonar. Ele criou aqui um novo leilão, igual aquele, somente com as opções que eu marquei. Ele repetiu as mesmas informações básicas daquele, inclusive a mesma imagem, o mesmo edital. Se eu quiser alterar depois, só vir aqui e alterar. E copiou apenas os lotes que eu marquei, que foram o lote 1 e o lote 2. Lembrando que esse leilão copiado, ele é totalmente independente do leilão original. Então se quiser editar qualquer coisa aqui no leilão, no novo leilão que foi copiado, não vai interferir em nada no leilão original. Ele apenas copiou os dados dele, mas criou um novo leilão totalmente independente. Lote 1, por exemplo, aqui que ele copiou, inclusive as mesmas fotos, os mesmos arquivos anexos. Então se eu quiser que a nova cópia do leilão tenha alguma coisa que não tem no outro, basta vir aqui e editar. Posso excluir alguma dessas fotos, subir com fotos novas, subir com novos arquivos, etc. Aqui no cabeçalho você tem um menu chamado leilões e lotes. O primeiro submenu, chamado gerenciar leilões e lotes, se você clicar nele, ele vai levar exatamente para aquela tela inicial de cadastrar leilão, que é as mesmas telas que eu já expliquei aqui. Por padrão ela já vem aberta no início, mas caso você queira voltar nela depois, basta você vir aqui em leilões e lotes
e no submenu gerenciar leilões e lotes. Mas tem outros submenus interessantes aqui nesses leilões e lotes também. O submenu categorias, subcategorias e comitentes, por exemplo. Você pode cadastrar ou gerenciar categorias novas, ou gerenciar as que tem, e o mesmo vale para comitentes. É importantíssimo pelo seguinte: quando você vai cadastrar ou editar um lote, ele vai pedir obrigatoriamente que você escolha qual que é a categoria e a subcategoria, por exemplo. Categoria imóveis, subcategorias apartamentos. E vai também pedir para você escolher qual que é o comitente, Banco do Brasil, por exemplo. Então é importante, antes de você cadastrar o leilão, você vir aqui nesse submenu e deixar já cadastrado de antemão todas as categorias, todas as subcategorias e também todos os comitentes. Aqui no menu leilões também temos um menu chamado gerenciar lances. Por aqui você vai visualizar e gerenciar todos os lances de todos os leilões. Aqui vem quem deu o lance, o login, o IP, data e hora, o valor, etc. E qual que é o leilão. Você pode filtrar por leilão, pode filtrar por lote também. Se você quiser excluir algum lance, só vir aqui e excluir também. E tem outro submenu interessante aqui chamado lances programados. Por enquanto não tem nenhum não. Eu vou explicar o que é lance programado. Aqui no painel do leilão, a pessoa que está dando lances, normalmente ela dá lance manualmente. Mas ela pode marcar também. Ela pode cadastrar um lance programado. Por exemplo, ela pode marcar aqui para o sistema. Vou escolher outro lote. Lote 2, por exemplo. Lote 2, o próximo lance dele é R$200. Mas a pessoa pode cadastrar um lance programado e marcar, por exemplo, para o sistema cobrir esse lote para ela ter o valor máximo de R$1.200. Clicou, salvou, confirmou, pronto. Daqui para frente, toda vez que alguém der um lance nesse lote 2 desse leilão, o sistema vai cobrir automaticamente para ela, até chegar a esse limite que ela definiu aqui. E depois que ela cadastra um lance programado, ela não pode excluir esse lance. Ela só pode aumentar o valor do lance. Ele só pode aumentar o valor do limite depois, se ela quiser. Mas ela não consegue excluir. Quem consegue excluir esse lance programado é só o leiloeiro, aqui na área administrativa. Então vai aqui em leilões, lances programados, e vem aqui. Todos os lances programados que tiver cadastrado no sistema está aqui. Se o leiloeiro quiser excluir, ele pode só clicar aqui e excluir. Mas a pessoa que cadastrou, ela não consegue excluir, ela consegue aumentar o valor. Por exemplo, ela definiu 1.200. Se ela quiser aumentar o valor aqui, por exemplo, 1.400, ela consegue. Tem outro submenu aqui chamado liberação de lotes condicionais. Isso para aquele caso, como eu já expliquei, os lotes que tiverem marcado para forçar condicional, ou então os lotes que tiver recebido um lance no máximo abaixo do valor de avaliação, ele vai aparecer como condicionais. E nesse submenu aqui, liberação de lotes condicionais, você pode liberar esse lote se quiser. Por exemplo, porque esse lote 2, o valor de avaliação dele é 1.000 e recebeu um lance máximo de 150. Se você quiser liberar esse mesmo, só clicar aqui e liberar. Ele vai ficar como vendido. Então é basicamente isso que precisa ser explicado sobre a parte de cadastrar e gerenciar leilões no sistema.